Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você, até a sua casa, até o seu trabalho, até o seu coração. Porque através da TV Canção Nova, das ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova, Deus alcança também o seu coração. Louvado seja Deus por esse programa que leva fé, esperança, alegria a tantos corações. Estamos juntos nessa quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Esse dia que recordamos de maneira especial a providência divina. Um Deus que é Pai, um Deus que nos ama, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus cuida de você. E hoje Ele vai cuidar de cada uma das suas necessidades. Não se preocupe, não se angustie, apenas se entregue e confie no Senhor. Porque à medida que a gente confia, a gente dá a liberdade de Deus agir na nossa vida, não é verdade? Então eu convido você já nessa manhã, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no trânsito, no hospital, na oficina, no escritório, enfim, quem sabe até num presídio. Aí Deus quer que você experimente o amor dele, a misericórdia dele. Então, meu irmão, minha irmã, faça mesmo esse exercício de se entregar a Deus, de abrir o seu coração ao Senhor, porque Ele tem maravilhas para realizar na sua vida hoje. Sim, mesmo dentro desse presídio, você pode ser livre, a liberdade interior que Jesus alcançou para mim e para você na cruz. Louvado seja Deus por essa quarta-feira aqui na Canção Nova, mais um dia de graça e cada dia é especial. Por isso que o dia de hoje se chama presente. É o presente que Deus está te dando. Então, viva bem esse dia que Ele dá para você com tanto amor e carinho. Bom dia também para todo o pessoal que está aqui na produção, nos bastidores, os nossos queridos cinegrafistas, todo o pessoal que está ali na suíte, os nossos operadores de rádio. Eu gosto, aliás, de repetir e de lembrar, a Canção Nova é companhia de pesca. E a maior parte dessa companhia de pesca você não vê aqui na TV e nem ouve na rádio, mas eles estão ali, dando a vida para que a evangelização chegue até você, alcance a sua família, transforme e restaure todo o seu ser e a sua vida também. E já quero acolher aqueles que estão comigo na bancada. Graças a Deus, ninguém é bom sozinho na Canção Nova. Eu tenho os meus irmãos, a começar por esse sacerdote muito amado aqui da comunidade Canção Nova, que o Padre Adriano já anunciou que ele viria hoje. E a gente está muito feliz com a presença dele, Padre Sidney. Deus te abençoe, Patrícia. Que alegria estar aqui. Bom dia, povo de Deus. Bendito seja Deus, porque mais um dia, Sorrindo para a Vida chega para você para anunciar que Deus nos ama, mesmo diante das nossas falhas, né? Nós ficamos constrangidos diante do amor de Deus e dizer, ainda bem que Ele não nos trata como exige as nossas faltas, ainda bem que Ele só nos ama. Então, bendito seja Deus pela oportunidade de entrar na sua casa. Eu digo sempre que nós somos privilegiados, viu? Porque você abre a porta da sua casa e a porta da casa não é aberta para qualquer pessoa, né? Então, nós estamos aí dentro do seu quarto, sendo companhia para você nessa enfermidade, mas bendito seja Deus pela oportunidade de estar na sua casa e já quero anunciar, abre a palavra de Deus já deixa ela pronta aí, que nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Isso mesmo, já pega a palavra, já se prepara, porque Deus vai falar ao seu coração. O padre falou aqui nos bastidores que ele ia falar também de esperança. Sim. Quantas pessoas perderam a esperança? Ou estão desesperadas mesmo, né? E hoje Deus quer trazer de volta a esperança ao seu coração. E tem mais gente linda aqui nessa bancada. Juliane Lima, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Patrícia. Bom dia. Bom dia para você que está aí nos acompanhando. É uma alegria estar aqui novamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada pela comida. Tem abraços que você vai mandar, não é? Especiais aí. Verdade. Eu gostaria de mandar um abraço mais uma vez para minha família, porque da última vez que eu vim, Paty, eu fui cobrada. Então, eu quero estender o meu abraço, né? De forma especial. Eu sou natural do estado de Rondônia,
Moro em Ouro Preto do Oeste, minha família está em Ouro Preto do Oeste, mas tem uma parte de mim em Costa Marques, que é a minha cidade natal. Então, eu quero mandar um grande abraço, porque lá em Costa Marques eu cresci, morei até os meus 18 anos, né? Foi lá que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, o grupo de oração, né? Divino Espírito Santo. Então, um abraço. Um abraço também para Mato Grosso do Sul, Dourados, que eu morei lá 7 anos da minha vida, com os meus familiares, meus tios, primos. Então, também vai meu abraço para vocês aí. Estou com muita saudade. Estarei aqui rezando por vocês. Que linda, gente. Olha, hoje acho que não faltou ninguém, né? Não, não. Sapo, bom dia, querido. Chique demais, né? Chique. Isso aí. Um abraço a todo mundo. Um abraço ao Flávio de Lorena, que está no seu tratamento de câncer. Como eu disse antes de ontem aqui, Flávio, vai dar tudo certo aí na sua vida, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo. Já que você mandou um abraço para a sua cidade, mandar um abraço lá para a minha cidade também, São Vicente de Minas. Estive lá semana passada visitando meus velhos amigos de infância, né? Só que eu olhei para eles assim, nossa, eu tô velho. Meu Deus do céu, sabe? Eu olhei assim e fiquei meio impressionado. Nossa, eu tô velho. Mas isso aí, um abraço a todo mundo aí. Foi pior do que um espelho, não foi, Sapo? Foi Então, pior do que um espelho. justamente, mano, justamente. Eu sou o fulano de tal, você lembra? Eu trabalhava com seu pai, eu conheci sua mãe, seu irmão, eu olhava para ele assim, meu Deus do céu. Senhor Jesus. Vamos aproveitar e dar um abraço para as cidades, né? Também quero mandar um abraço para minha Votorantim, interior de São Paulo, né? O povo lindo lá acompanhando também nessa manhã. E bom dia para ela, que está de azul hoje. Bom dia, Val. Bom dia, Patrícia. Eu pensava que era cinza. O padre está enxergando cinza, gente. Eu errei, não é azul, Val? Sabe, esse aqui é um azul. Acinzentado. Padre. Não, eclesiástico. Vocês acreditam? É o quê? É o quê? Ele é bíblico, azul eclesiástico. Nossa, padre, você não sabia Olha o nome disso? dele. Como assim? Na teologia vocês não passaram por isso? Por tecido, não. A gente conhece o preto por causa da batina e olha lá. Sua bênção, padre. Deus te abençoe, Val. Bom tê-lo aqui, que alegria. Quando eu vejo o Padre Sidney, não tem uma... Dá um close no Padre Sidney, gente. Ele tem uma cara boa, não é? Acolhedor demais o Padre Sidney. Olha lá, Agora dá uma olhada. Fico com vergonha. Olha pro povo de Deus, sabe? Sim, né? Que coisa boa a gente se encontrar, a Paty, a Ju. Eu tenho devoção a Juliana. Nossa Senhora, Também. gente. Ela é tão acolhedora. Ela é. Desde Linda. sempre, assim. É Essa carinha boa, né? Essa Sempre. carinha boa, uma menina boa, veio de tão longe para evangelizar, gente. A Canção Nova chegou lá, obrigada, sócio. E a gente podia ficar sem a Ju aqui, entendeu? Que coisa boa. Agora, o Sapo, ele é o concurso, porque ele tem umas pérolas que só ele consegue, viu? Essa da cidade, inesquecível. Mas olha, família, que bom a gente poder se encontrar nesta quarta-feira, esse dia da Divina Providência. Eu aceito café, Patrícia. Ah, é, gente? Pelo amor de Deus. É que a gente se serve antes. Ô, padre, é assim, a rotina agora do programa, o povo toma café antes, come chipa antes. Se eu não tomo, minha gente, não tem, mentira. Tem sim, mas obrigada. Eu quero... Tudo mesmo? É isso, Ô, padre. padre, é porque o dia tá começando. Espera um pouquinho pra mim. Ai, padre. Antes que a Val vomite Nossa, hoje, eu fiquei por com favor. medo de não ter pra mim, né? É por isso que a gente toma antes, pô. Você tá entendendo? Gente, que é isso? Puxa vida. Mas, ó, que bom a gente poder se encontrar nesta quarta-feira. Abraço você de todo o Brasil e além Brasil. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida. Eu tenho um ensinamento que eu aprendi com o Padre Sidney e eu sempre recordo. Jesus, o único necessário. Sim. O único necessário e aquele que não nos falta. O que você precisa, o que é necessário é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele não nos desampara. Então tenha essa certeza, tá bom? Você pode sorrir para a vida sim. Já vamos participando, né, minha gente? E-mail sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Eu quero ver um monte de e-mail chegando aqui. Me mande nem que seja um oi para dizer que está na sintonia. Ok? sorrindopravida@cançãonova.com. Também lá no nosso Instagram, já vai ter fotinho para você curtir, compartilhar. Padre Sidney, num primeiro momento, ele economizou na selfie.
Bastidores, eu vou contar. Pensava que era Depois retrato, né? Porque tinha Era só retrato. 36 poses. 24 poses. Mas depois ele tirou 500, entendeu? Então a Bruna tá ali com uma dificuldade de selecionar De qual vai escolher, ser a claro. selfie para postar para vocês, mas a gente já deixa ali, @sorrindo pra vida CN. Faz você também, faça a sua selfie e já marca a gente, nós vamos repostando você, para a gente saber que você está na sintonia conosco, está nos acompanhando no dia de hoje. Minha mesa está cheia, graças a Deus, que a generosidade do povo não para. E hoje eu já te convoco, nem é um convite só, tá bom? Quem é da família Canção Nova já entende um pouco de como é o nosso modus operandi. A Canção Nova vive da divina providência. É nosso Senhor quem nos sustenta, mas essa providência passa por você também. Então dê uma olhadinha se você ainda não contribuiu, se você já contribuiu e pode nos ajudar mais um pouco, pix.doação@cançãonova.com. Você acredita? Eu não entendi. Que se fosse no Nordeste, se fosse lá, Rondônia, né? Mas Minas, Sapo, não chegou, Patrícia, o boleto. Gente, como é que pode um negócio desse? Tô impressionada. Mas nós mineiros, a gente já sabe reverter essa situação. Não chegou o boleto em alguns locais, em algumas cidades do estado de Minas Gerais. Gente, são mais de 720 cidades. Eu ia dizer isso agora, muita cidade, viu? Muitas cidades. Então, uma ou outra ficou sem. Se é teu caso, pelo amor de Deus, não fica mais esperando o boleto. Já, QR Code, eu sempre apontei pro lado certo. QR Code está aqui, deste ladinho. Você já pode apontar a câmera do seu celular, fazer a sua contribuição, ou se não quiser, já vá direto ali no Pix mesmo, abra aí o aplicativo do teu banco. Quem ainda não fez o esqueminha do Pix recorrente, aproveite hoje, o programa vai acontecendo, você já deixa marcado, pix.doação@cançãonova.com. Hoje a gente precisa da sua ajuda para o 100%. Posso contar contigo? Se quiser mandar os comprovantes também para a gente mandar aquele alô, a gente pelo menos tenta, né? Eu achei tão bonito aqui, fui vendo as histórias do povo de Deus que vai nos ajudando nessa belíssima missão de evangelizar. E eu me lembrei, segunda-feira eu fui tomar um café, que eu estou prometendo, ainda bem que eu fiz a promessa assim, irmãos. Falei, até Jesus voltar, eu vou na sua casa tomar um café. Então estava dentro do tempo, Eu né? estava dentro do prazo. Tinha dias que aconteciam umas coisas que eu falava, Jesus, espera um pouquinho que eu ainda não fui tomar o café. Mas deu certo. Quando eu cheguei na casa dela, ela, ufa, bem que você falou que antes de Jesus voltar você viria. E companhias maravilhosas, um beijo para a Najara, estava a Ana, se eu não me engano a Rita. São ministras, padre, o senhor que é o vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, são ministras extraordinárias da Eucaristia, servem a Deus também nos ajudando aqui no santuário. E aí, Patrícia, Ju, Sapo, histórias diferentes, pessoas que se encontraram aqui, que vivem uma amizade aqui. O que nós falamos ontem do programa, da sadia convivência, que se estende para a família. Sim. O povo de Deus. E aí, uma que é de Fortaleza, mas foi parar em Campinas. E aí ela falou assim, Val, eu me aposentei e eu vim para a Cachoeira Paulista porque a Canção Nova foi o meu sustento. A Canção Nova, ela falou assim, eu pensava que eu ia me aposentar, eu ia voltar para Fortaleza, sonho de mineiro, gente, praia. E ela falou, mas eu conheci a Canção Nova, eu falei, que praia? Eu quero experimentar a graça de Deus. E uma outra pessoa, ela disse assim, ela não vou mencionar o nome, porque eu não pedi autorização para falar a respeito disso, não que seja fórum íntimo, mas é a vida dela. Ela disse assim, eu tinha na minha casa uma pessoa, uma secretária que me ajudava a lavar, passar, cozinhar. Eu tinha alguém que fizesse tudo para mim. Eu tinha uma casa no interior, uma casa na capital. Eu vim para cá para ficar num apartamento. Ela falou, agora eu tenho uma casa. Mas ela falou assim, eu vim para ficar 1 mês, fiquei 2, fiquei 3, tem 2 anos que eu estou aqui, eu não voltei mais, graças a Deus. Ela disse, e eu não troco, ela falou, aqui eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Mas eu não troco essa paz por aquilo que eu tinha, porque a Canção Nova mudou a minha vida. Gente, isso não tem preço. A Canção Nova mudou as nossas vidas, Sim. Nós que estamos aqui na bancada, mas a vida de tantas pessoas. Se ainda não chegou aí na sua casa essa mudança, abra o seu coração. Hoje é o dia da providência, que a Canção Nova muda as nossas vidas. O testemunho fala um pouquinho sobre isso. Patrícia deve ter uns recadinhos, daqui a pouco eu volto para contar. Mas eu só estou te dando esta pincelada
para você entender por que é importante. Porque uma estava em Fortaleza, foi parar em Campinas, mas só conheceu por causa do sistema Canção Nova de Comunicação. A outra estava em Alagoas, fez a experiência através do sistema de comunicação. Então, a gente não pode parar, tá bom? pix.doação@cançãonova.com. A Val disse, a Canção Nova não pode parar, essa evangelização tem que continuar. E até uma sugestão lá para os mineiros, né? Se você não recebeu também, se não tem o Pix, não consegue fazer o Pix, faça uma transferência bancária, né? Nós temos várias contas bancárias. Acesse o site, ó, contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com. Lá você vai descobrir todas as nossas contas bancárias. Faça hoje ainda uma transferência bancária. Nós convidamos também você que não é sócio ainda, que você se associe. Tem a opção do cartão de crédito. Você pode contribuir também pelo cartão de crédito. Você também pode contribuir pelo boleto bancário. Olha aí a nossa página aí, clube.cançãonova.com. Existem várias formas de você se associar à Canção Nova e você firmar esse compromisso mês a mês, para você não esquecer de contribuir com essa obra que faz tanto bem para a gente. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, fomos alcançados. Fora do ar, o Sapo estava falando da esposa dele, né? Que era evangélica, nasceu evangélica, e vendo o testemunho da mudança de vida do Sapo, porque o Sapo foi do mundão, viu, gente? Mas ele se converteu, a esposa foi para a Igreja Católica. Ele acabou de me contar aqui fora do ar. É uma história linda, linda, né, do Sapo. Aquele beijo para Silvana, esposa dele que nos acompanha, né, querida? Finíssima, viu? Finíssima. Por isso Ela que você casou com ela, né? Maravilhosa. Beijo, Silvânia. Beijo mesmo, grande. Mas olha, só para você ver esse testemunho. Nós fomos alcançados pela Canção Nova e dessa mesma forma também chega até você a evangelização. E essa evangelização não pode parar. Então, escolha aí qual é a melhor opção para você ter esse compromisso com a Canção Nova. Um compromisso mesmo definitivo de ajudar mês a mês a Canção Nova, tá bom? clube.cançãonova.com. Mas a gente gosta de lembrar que a maneira mais rápida, prática e eficaz de você ajudar a Canção Nova é pix.doação@cançãonova.com. Que bom que tá aí, ó. Eu errei o lado, olha lá, ó. QR Code na tela para você poder ajudar. E eu sei que você aguarda sempre esse momento do testemunho, porque nós bebemos dessa graça também e você também bebe daquilo que Deus realiza na vida de uma pessoa e que também nos anima, renova a nossa fé e a nossa esperança, né, Val? Exatamente. Renova a nossa esperança e aumenta a nossa fé. Eu já vou mandando um abraço aqui para o Nelson. O Nelson, ele diz, bom dia, com muita alegria e paz. Já está ajudando aqui o Projeto da Almas. Deus abençoe. Obrigada pela companhia, pela presença e pela ajuda. A Geisa Diniz, ela diz, bom dia, a paz de Jesus. Deus os abençoe muito, muito, muito. Ela falou assim que acha que a blusa é lilás. Falei, ih, meu Deus. Nossa Senhora. É lilás. Ficou mais complicado aí. O Roberto está aqui juntinho com a gente também, deixou o pedido de oração. Roberto, a gente reza por você no dia de hoje, tá? Pode contar conosco, todos que estão enviando o pedido de oração. Nós estamos aqui por você, estamos intercedendo pela sua necessidade. Também está aqui a Camila. Ela diz, bom dia, estou acompanhando, mas sabe de onde? De onde? Quem dá mais? Eu acho que ela é mineira. Cadê? Mas ela está em Portugal, minha Oh, que bênção. gente. Um abraço, Camila. Deve ser uma cearense que foi para Portugal. Boa tarde. É possível, viu, padre? Também está aqui juntinho com a gente a Paula. A Paula já deu notícia aqui para nós. É verdade, Paula. Inclusive, quem me contou foi o padre Sidney, porque a mãe dele já avisou pra gente que não estava funcionando o YouTube, né? Mas Nem a o gente já CN está Plus. tentando consertar. Ela deixou aqui esse recadinho. Val, o YouTube e o CN Plus não estão funcionando. Meu Deus, vocês já falam aí nos grupos de WhatsApp para ir nos aplicativos da Rádio Canção Nova e aí hoje vai ser a TV mesmo, tá? Com a graça de Deus, daqui a pouquinho a gente consegue colocar tudo no ar. Vá participando aqui, interagindo conosco, mas eu quero trazer os recadinhos e as participações, o testemunho da graça de Deus, de tantas pessoas que vão encontrando a gente aqui pela chácara, pelo caminho, vão contando as histórias. Essa aqui é uma querida do meu coração. Eu a amo mesmo, porque foi uma experiência linda. Eu a conheço desde a pandemia.
E foi uma experiência fantástica, já contei aqui algumas vezes. Ela fez uma experiência com Deus, evangélica também, acompanhando o Sorrindo para a Vida durante a pandemia. Ela teve um encontro pessoal com Jesus e ela saiu do Rio de Janeiro, a chácara fechada, padre. E ela mandou o segurança me chamar lá no portão, porque ela não podia entrar. E ela veio trazer a doação, porque ela disse, está me sustentando na minha casa. A Canção Nova está me sustentando na minha casa. E eu peguei o carro e vim aqui trazer uma doação para o projeto Dai-me Almas. E eu lá no portãozinho, pela grade, assim, recebendo a doação dela. E agora ela é cidadã cachoeirense, católica, voluntária, aqui na acolhida, minha gente, porque Nosso Senhor muda as nossas vidas, entendeu? Ela diz, oi pessoal do Sorrindo para a Vida, eu sou a Selma, ex-moradora de Cabo Frio e agora moradora de Cachoeira. Vim deixar meu generoso para nós chegarmos ao 100%. Será que a família? Não é só a Valdênia, a Patrícia, a Patricínio, a Ju, o Sapo, não, nós chegarmos ao 100%. Obrigada por tudo que vocês da Canção Nova estão fazendo por mim e por minha família. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela falou, hoje eu sou fruto da Canção Nova. Ela sempre pede oração pelo filho dela, o Bruno, é o meu compromisso. Todos os dias ele está no meu rosário. Então, um abraço, Selma. Ela deixou, tá? Vou deixar lá no Clube da Evangelização a doação para o Projeto Dai-me Almas. Esse é o Algo a Mais, porque ela é sócia. Eu não posso deixar de mencionar, porque eu tenho as fofurices da melhor idade, né, minha gente? Tem lá as crianças, mas eu tenho a melhor idade. A dona Eloide, eu nem sei falar o sobrenome dela, meu Deus do céu. Mas ela mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela diz, Val, eu sou uma idosa de 90 anos, moro sozinha, sou viúva, 90 anos, hein, gente? Faz muitos anos que eu contribuo mensalmente com a Canção Nova. Graças a Deus e à Canção Nova e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que são meus amigos inseparáveis. Através de um casal que veio ao Rio Grande do Sul, eu conheci a Canção Nova. Aproveitei então para que esse casal levasse para mim estas joias. Está aqui nas minhas mãos, vou mostrar aqui, tem um anel, vamos ver se os meninos conseguem pegar, para o Santuário do Pai das Misericórdias. Eu amo todos os que estão presentes aí na Canção Nova. A paz do Senhor esteja com vocês. Peçam que façam uma oração para mim e para todos. Deus abençoe. Gente, nós somos a companhia, mas muito mais do que nós. Nosso Senhor se faz presente na vida da dona Eloide, meus irmãos. Graças à Canção Nova. Viúva, sozinha, não. Está ali com o único necessário, Padre, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo para a senhora. O casal fez direitinho, entregou aqui, já chegou nas minhas mãos. Eu vou fazer direitinho também. Vou deixar lá no Santuário do Pai das Misericórdias. E a gente pode dizer mais uma vez, né, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Dona Eloides, né? Eloide. Um beijo, Dona Eloides. Que carinho, né? Receber seu testemunho aqui. Gente, 90 anos. Sendo sustentada por essa obra de Deus. É Deus que a sustenta, através de você, que ajuda a Canção Nova. E quero trazer para você a frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Deus faz tudo para nos salvar, mas respeita a nossa liberdade. Deus faz tudo para nos salvar, mas respeita a nossa liberdade. Quem ama de verdade, deixa o outro livre, não é? Esse é o nosso Deus, que nos ama tanto, tanto, e nos dá essa liberdade. Até mesmo correndo o risco que eu e você façamos escolhas erradas e possamos perder a nossa alma. Mas quem ama deixa livre. Essa é a maior prova de amor de Deus por nós. Ele nos deu essa liberdade. Então hoje, vamos usar bem a nossa liberdade? Vamos escolher Deus na nossa vida? Vamos escolher aquilo que faz com que nós sejamos pessoas realmente cheias de Deus nesse mundo? E vamos romper com tudo aquilo que nos distancia de Deus. Romper com o pecado, romper com o vício, romper com o homem velho, a mulher velha
em nome de Jesus. E que você peça mesmo nessa manhã o Espírito Santo, para que Ele ilumine cada uma das suas decisões, das suas escolhas nessa manhã. Deus quer nos salvar, mas Ele respeita a minha e a sua liberdade. Abra seu Espírito Santo nessa manhã, né, Ju? Sim, e Ele quer falar conosco, o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Que nós possamos estar atentos, né, à voz dEle, a tudo que Ele quer falar ao nosso coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com essa disposição do coração de escutar a Deus, abra a palavra. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estados de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregavam a ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então, eles lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?
e começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu à vista deles. E diziam um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois relataram o que acontecera no caminho e como o havia reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, talvez alguém pudesse dizer, nós estamos vivendo o tempo pascal, e talvez alguém pudesse dizer, mas se Cristo realmente ressuscitou, por que ainda existe tanta tristeza? Por que ainda existe dor? Por que ainda existe sofrimento? Porque a ressurreição, meu irmão, ela não elimina automaticamente a dor do homem. A ressurreição, ela entra dentro da nossa dor. Ela alcança as realidades que nós estamos vivendo. O evangelho que nós acabamos de ler começa exatamente assim. 2 discípulos que caminham tristes, que caminham desanimados, que caminham muitas vezes frustrados. Mas veja um detalhe: eles até tinham fé, mas eles perderam uma virtude teologal chamada a virtude da esperança. E aqui, meus irmãos, existe algo muito concreto, existe algo muito sério. A fé, ela pode existir sem a esperança. Infelizmente, a fé pode existir sem uma esperança viva. E quando isso acontece, a pessoa ela vai caminhando. Ela caminha, mas por dentro ela já desistiu de viver. Por que eu digo isso? Veja, as realidades que nós vivemos são variadas. Todos nós passamos por situações, e situações estas que muitas vezes nos decepcionam. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer. As coisas não acontecem nem dentro da nossa casa. Eu gosto de dizer para pais, para mães, que nem sempre 2 mais 2 na educação é 4. Às vezes vai dar outra coisa, que não depende apenas de você. Nós escutávamos hoje na frase do dia: nosso Senhor respeita a liberdade. E você inclusive tem a liberdade de se distanciar da vontade de Deus. Você inclusive tem a liberdade de se distanciar dele. Mas veja, existe algo importante que nós precisamos viver a partir desta palavra. Aqueles homens estavam decepcionados porque eles esperavam. Veja, a expressão que eles dizem é: nós esperávamos que ele iria nos libertar. Perceba, não é nós esperamos que ele nos liberte. Nós esperávamos que ele iria nos libertar. A esperança deles ficaram no passado. A esperança dele ficou nos acontecimentos errados, nos acontecimentos que aconteceram contrários à sua própria vontade. E isso aqui não é uma história apenas dos discípulos de Emaús. Essa história aqui é uma história de muita gente que talvez nos acompanhe hoje no Sorrindo para a Vida. Talvez você amanheceu hoje com dificuldade de sorrir, porque infelizmente você esperava que o seu casamento desse certo, e o seu casamento não está dando certo.
Talvez você não está sorrindo para a vida porque você esperava que a sua vocação fosse diferente. Parece que você se arrepende de tudo aquilo que você decidiu viver. Parece que as consequências da sua escolha estão pesando diante de você. Talvez você não esteja sorrindo para a vida porque você esperava que Deus resolvesse do seu jeito. E você está cansada de rezar. Você está cansada de rezar por aquela situação dentro da sua casa. Esse final de semana nós estávamos aqui no acampamento das mães que oram pelos filhos. Tantas mães que no decorrer do caminho entre o confessionário, o centro de evangelização, o auditório, chegava para mim e dizia: padre, eu não aguento mais rezar pelo meu filho. A situação está complicada. Talvez aos poucos, sem perceber, a pessoa continua vivendo, continua rezando, continua indo para a missa, continua fazendo a sua adoração, mas sem esperar mais nada em Deus. Parece que para não se frustrar mais, você deixou de esperar. Parece que para não se frustrar mais, você deixou de esperar, e é uma vida sem esperança, meu irmão, é uma vida que perdeu o seu horizonte. Porque é próprio da virtude da esperança almejar o fim último da vida. Nós não nascemos por aquilo que nós sentimos. E olha que bonito, né? É bonito porque nosso Senhor, Ele utiliza de uma força muito grande dentro de nós. A força de, mesmo diante da nossa desistência, Ele vai ao nosso encontro. Aqueles discípulos, eles saíram de Jerusalém com medo, porque eles sabiam que talvez a consequência de permanecer em Jerusalém seria morrer como o seu mestre. Eles desistiram de viver. E desistindo de viver, eles fugiram. Mas veja, Jesus ressuscitado não ficou esperando os discípulos de Emaús em Jerusalém. O que aconteceu? Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi ao encontro dos discípulos. E é neste lugar onde muitas vezes nós desistimos, nós fugimos, é neste lugar que Jesus entra. É neste lugar, muitas vezes, que o ressuscitado se aproxima. E ele se aproxima no caminho deles e pergunta: que conversa é essa que vocês estão conversando aí? É como se ele dissesse assim: mas o que vocês... Que papo é esse? Que papo é esse que vocês estão falando? E aí, a partir daqueles momentos, veja que impressionante. Jesus não começa impondo nada. Jesus começa perguntando: o que está acontecendo? Sabe por quê, meu irmão? Porque a dor, ela começa a ser curada a partir de alguém que possa acolher. A dor começa a ser curada a partir do momento que você coloca ela para fora, para alguém acolher junto com você. Nós não nascemos sozinhos. Nós não fomos feitos para viver ilhados. Nós não somos feitos para viver isolados. Cuidado com seu isolamento. A sua dor não pode te isolar da sua família. Tantos casais que vivem dentro de casa uma situação difícil com os filhos e começam a se isolar de si, porque um coloca a culpa no outro. Cuidado, isso, Deus não começa dando respostas, Ele começa ouvindo. Ele começa ouvindo porque a dor precisa ser dita. E talvez hoje Jesus esteja fazendo a mesma pergunta aqui para você. Você que está acompanhando, Sorrindo para a Vida, até nessa madrugada, nessa reprise, talvez nosso Senhor te fez ligar essa televisão para te perguntar: o que você está carregando no seu coração? O que está pesando dentro de você? O que ficou difícil? Meu irmão, não viva sozinho a sua dor. Às vezes o nosso coração passa por decepções. E as decepções acontecem muitas vezes porque a cruz nos visitou e nós infelizmente não queremos viver a cruz. Talvez você esteja como os discípulos de Emaús, conhecedores do fato. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles conheciam os fatos, eles sabiam da cruz.
eles sabiam da morte, eles sabiam até do túmulo vazio. Lembre-se, é verdade que algumas mulheres contaram que o túmulo estava vazio. Eles foram lá, viram o que elas tinham dito no túmulo, mas a ele ninguém viu. E aqui está, meu irmão, a raiz da falta da esperança. Por quê? Porque infelizmente eles conheciam a realidade. Eles sabiam da cruz, eles sabiam da morte, eles sabiam do túmulo vazio, mas infelizmente eles não conseguiam interpretar os fatos à luz do Evangelho. Eles até contavam. Nosso Senhor perguntou para eles o que estava acontecendo, e eles falaram da realidade sem o Evangelho. Eles fizeram uma interpretação daquilo que eles estavam vivendo sem a luz do Evangelho. Quando uma pessoa, ele perde o sentido, esta pessoa, ela perde a esperança. Quando você não vê esse sentido e quando perde a esperança, veja, ela começa a viver só para sobreviver. Quando ela perde a esperança, ela vai vivendo de qualquer jeito. Eu dizia essa semana, lá eu acho que foi aqui pregando para os pais, aqui na Cidade das Mães, né, no encontro, que eu disse para eles assim, como dá raiva como padre você chegar perto de alguém e dizer assim, minha filha, meu filho, como que você está? E a pessoa diz assim, eu estou vivendo. Está vivendo? Nosso Senhor não pagou um alto preço para você ir vivendo de qualquer jeito. Nosso Senhor não prometeu que a nossa vida seria de qualquer jeito. Ele disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Veja, quando você perde o sentido da vida, não consegue interpretar os fatos à luz do Evangelho, você consequentemente perde o dom da esperança. O dom da esperança não é aquele dom, é aquela virtude que não nos faz parar diante daquilo que nós vemos, não nos faz parar diante daquilo que nós sentimos, experimentamos. O dom da esperança nos faz enxergar não apenas com um olhar físico, mas o dom da esperança nos faz enxergar com os olhos do coração. E aí nosso Senhor vai dizer assim para eles, insensatos e lentos para crer. Veja, aqui não é uma ofensa de nosso Senhor, aqui não é uma ofensa, aqui é um chamado. Aqui parece que nosso Senhor pegando nos nossos dois ombros e nos sacudindo de amor, dizendo assim, o que mais eu preciso fazer para que você enxergue a sua vida a partir do meu amor? Meus irmãos, quem perde a esperança, infelizmente, vive a partir de fatos sem o amor incondicional de Deus. Quem perde a esperança é capaz de viver sem reconhecer que já tem o suficiente para ser feliz. Quando nós reconhecemos que nosso Senhor já nos deu o suficiente, quando nós não reconhecemos que nosso Senhor nos ama, independente das nossas falhas, quando nós não reconhecemos isso, nós perdemos tudo. Nós dizíamos, a Val dizia, do único necessário. Você pode perder qualquer coisa, meu irmão, mas você não pode perder nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você perde Ele, infelizmente, quando você não vê a sua vida a partir dEle, infelizmente, o problema não é a dor. O problema dos discípulos não era a dor. O problema era não acreditar que Deus ainda estava agindo naquela dor, sabe? O problema daqueles homens não era o acontecimento de fato, era a forma como eles interpretavam o acontecimento, já não acreditando que Deus poderia agir. Talvez, na situação de saúde que você enfrenta dentro da sua casa, você não quer mais acreditar. Talvez por causa de situações da sua história, você deve ter rezado por alguém, pedindo para que seja curado, e esse alguém, infelizmente, não foi curado, ou felizmente foi curado, de uma forma ainda mais abundante. E parece que você se decepcionou diante de Deus. Meu irmão, o problema não é a dor. O problema é você acreditar que Deus não possa agir nessa dor que você vive. Hoje, quantas vezes nós também somos assim? Nós podemos até acreditar em Deus, mas nós não acreditamos que Ele está agindo na nossa história concreta. E o que acontece? Jesus,
explica a partir das Escrituras. É algo fundamental na nossa vida. Nós não podemos viver de outra forma, a não ser a partir do Evangelho. E ele diz, era necessário passar por tudo isso. Hoje talvez você não entenda, mas essa dor que você está passando, é necessário que você passe. Talvez se você olhar para trás e ver as situações da sua vida de dores que foram acontecendo, você foi percebendo que essas dores te fizeram alguém muito melhor. Essa dor parece que dilatou o seu coração e você conseguiu viver de uma forma ainda mais grandiosa, porque a potência que nós somos não depende da dor que nós sentimos. A potência que nós somos depende de como nós vivemos essa dor e acreditamos que Deus pode agir nela. A Canção Nova não existe para outra coisa. A esperança, meu irmão, ela nasce dentro da cruz de Cristo. Esse solo que é a Canção Nova vive para espalhar a esperança pelo mundo, mesmo no meio das dores. Talvez você deve ter escutado de muitos missionários que para estar diante da câmera, sorrindo para você, teve que passar uma noite de dor e de choro. Porque sacrifício é fecundo em uma vida oferecida. Existe uma certeza: Deus não nos abandona. Deus não perde o controle. Deus transforma a dor sempre em vida. Agora, preste atenção. Nós estamos vivendo em um tempo onde se fala muito de felicidade. Nós estamos vivendo um tempo que se fala muito de uma alegria, de realização pessoal, mas se vive pouca esperança. Por quê? O mundo lhe oferece prazer, o mundo oferece consumo, o mundo oferece distração, o mundo está preocupado com o seu jeito de ser feliz. Muitas vezes você deve ter até escutado de alguém, o importante é que você seja feliz. Mas como? Como você vai ser feliz, mas o mundo tem oferecido pouco sentido? E quando o dinheiro acaba, e quando a saúde falha, quando os relacionamentos se quebram, a esperança falsa, ela desmorona. E você vai estar agarrado em quê? Em que você estará agarrado? E aqui que entra a nossa identidade como Canção Nova. É aqui que entra a nossa identidade naquilo que é o carisma da Canção Nova. O carisma da Canção Nova, veja, não é simplesmente, entre aspas, evangelizar. O carisma da Canção Nova nasce para preparar um povo bem disposto para o fim último, que é a segunda vinda de Jesus. E preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus, a missão da Canção Nova é levar esperança ao mundo. A missão da Canção Nova é levar esperança ao mundo. E aqui nós temos nos nossos documentos, na Canção Nova, um documento chamado Sempre em Tudo, um Olhar de Esperança. Que neste documento, a Verinha, comentando um outro documento do Padre Jonas, fala das intuições do carisma Canção Nova. E as intuições do carisma Canção Nova, o que é intuir? Intuir é contemplar algo a partir do que é verdadeiro, não a partir daquilo que eu sinto. Portanto, o carisma Canção Nova, ela é pautada da virtude da esperança. Se faltar a esperança na vida do missionário, nós não temos nada para entregar. Porque a nossa missão é fazer com que você se encontre com aquele Deus que nós nos encontramos. A Val dizia no início disso, nós nos encontramos e tantas pessoas vieram morar em Cachoeira Paulista para se encontrar com esse Deus, que é muito melhor do que qualquer outra praia que tinha programado a vida toda para estar. Mas veja, eu quero ler somente um trecho dos nossos documentos, antes de encerrar, um trecho de uma homilia do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, feito no ano de 2008, por ocasião do reconhecimento pontifício, quando a Santa Sé, a Igreja de Roma, a Igreja Católica,
Apostólica Romana reconhece o carisma Canção Nova como autêntico, como verdadeiro. E aqui ele diz assim, preste atenção nas palavras do Dom Odilo, preste atenção para renovar dentro do nosso coração aquilo que é o nosso chamado. Dom Odilo diz assim, a Canção Nova tem como carisma o anúncio da boa nova, do cântico novo dos remidos, por isso mesmo, da esperança cristã para o mundo através dos meios de comunicação, para todos, pois muitas vezes os meios de comunicação se prestam somente para alimentar a esperança em sonhos de consumo, que terminam onde terminam o dinheiro e a saúde. Por isso, hoje, muitas vezes, inebriados pelos bens desta vida, as pessoas perdem a noção da esperança e da vida eterna. Deste modo, toda a atenção é voltada apenas para aquilo que é deste mundo. A perspectiva da cidade celeste e da vida eterna é a boa nova, é a canção nova para a humanidade. É o horizonte novo para a vida da humanidade. Que Deus, portanto, abençoe toda a comunidade Canção Nova, a inspire, a conduza por meio daqueles que coordenam e moderam a sua organização. Que o Senhor dê perseverança a todos os seus membros e faça produzir muitos frutos para a vida da igreja. Assim, meu irmão, eu quero dizer para você que a Canção Nova não existe para outra coisa, é para trazer o verdadeiro sorriso. E o nosso sorriso não é outro. O nosso sorriso é o único necessário. É aquele que é o brilho do nosso olhar. Eu lembro, e assim quero encerrar, que uma vez Nosso Senhor me fez passar por uma situação muito delicada, muito difícil, até engraçada. Eu convidei umas irmãs do Carmelo, de Camaragibe, para vir conhecer a Canção Nova. E as irmãs do Carmelo vivem enclausuradas, né? Elas vivem na grade, elas não saem. Então isso era impossível. Só que aconteceu uma situação. O moderador geral, o superior geral da congregação, da ordem, veio ao Brasil e reuniu todas as superioras das casas, aqui numa cidade chamada São Roque, no interior de São Paulo. E as passagens estavam muito caras. E eu disse para elas assim, é a oportunidade das senhoras virem mais cedo, no lugar de vir no sábado. Compra a passagem na sexta. Eu consigo uma casa aqui na Canção Nova. E vocês vêm conhecer a Canção Nova. E elas disseram assim, nós fomos atingidos já pelo carisma, nós vamos tentar fazer isso. E a primeira coisa que nós queremos fazer é beijar o chão do presbitério do Santuário do Pai das Misericórdias. Porque eu quero agradecer pelos sacerdotes da Canção Nova. E assim elas vieram. Eu fui buscar elas no aeroporto, trouxe, imagine minha felicidade. Elas entraram no santuário, beijaram o chão, agradeceram por esse solo sagrado que é a Canção Nova, que alcançou a vida de irmãs enclausuradas dentro de uma grade. O Carmelo de Fortaleza, se vocês não sabem, no tempo da pandemia, ficou sem missa. Então elas pegavam Jesus na paróquia e todos os dias, às 7 horas da manhã, elas assistiam a TV Canção Nova e eram alimentadas pelo carisma. Nós, a partir da nossa missão de evangelizar e dar esperança, chegamos até mesmo no meio das grades de um Carmelo. E assim eu apresentei elas tudo, né? Fui no seminário e fiquei maravilhado com elas lá. Levei na casa do Padre Jonas, levei elas na capela. A cena das irmãs adorando na capelinha do Padre Jonas foi a coisa mais linda do mundo. E elas adoraram, levei elas na cama onde o Padre Jonas morreu, elas rezaram, tudo perfeito. Elas dormiram aqui e no outro dia de manhã eu celebrei a missa no seminário para elas bem cedo, tomamos café e fomos para São Roque. Quando nós estávamos passando ali em frente de São José dos Campos, depois de ter rezado o texto, a gente estava morrendo de dar risada, porque elas são bem divertidas assim, são bem engraçadas.
nós sofremos um acidente. Teve um engavetamento. Não foi tão grave, mas um engavetamento. Um cadete 97 sapo bateu na minha traseira e a gente bateu, 5 carros engavetaram. E ali no meio da Dutra, né? Elas ficaram desesperadas, eu pedi perdão, desci do carro, conversei com as pessoas. Imagina a cena, mas eu não consegui ir adiante. O radiador furou, parei ali na beira da Dutra, com aquelas 3 irmãs, vestidas de véu. Imagina a cena, eu de batina, as 3 irmãs de hábito e um seminarista. E aí na rua local parou um carro lá na frente. O rapaz desceu do carro, veio correndo e disse assim: padre, sua bênção. Deu aqueles beijos estrelados na mão, sabe? O senhor está precisando de alguma coisa? Sim, precisa, irmão. Preciso que você leve essas irmãs para alguma sombra que tem aqui. Deixa comigo, padre. Só que a pancada foi tão grande na traseira que eu não conseguia abrir o porta-mala. Eu tive que descer o banco e tirar por dentro do carro as malas das irmãs, porque elas precisavam estar com o superior. E aí eu pedi para levar até o posto, para ver até como que a gente ia fazer para levar, aquela situação. As irmãs ficaram assim compadecidas, querendo ficar, mas assim elas tinham que ir. Ele colocou as coisas dentro do carro, colocou elas dentro do carro e veio. Padre, o senhor precisa mais de alguma coisa? Eu disse: irmão, eu só preciso te agradecer. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor não precisa me agradecer. Eu estava com o carro logado da Canção Nova. O carro era da Canção Nova. Ele viu que era o carro da Canção Nova. Ele chegou e disse assim: o senhor não precisa agradecer, porque quando eu mais precisei, a Canção Nova me resgatou. Eu tinha acordado de noite para me suicidar. E liguei a TV Canção Nova e fui salvo pelo carisma da esperança. Pelo carisma Canção Nova. Nós, membros da Canção Nova, nós não temos noção do que esse carisma é capaz de fazer. Nós não temos noção. E nosso Senhor nunca vai nos dar essa noção. Sabe por quê? Porque nós temos medo de nos perdermos. Quando nós acreditarmos que a vontade de Deus passa também pelo meu sacrifício, pelo sacrifício da Val, pela nossa entrega diária, nós percebemos que o fruto disso não cabe nas nossas mãos. É muito maior do que tudo isso. Você sabe da realidade que hoje você vive, e talvez essa mensagem chegue até você por meio do Sorrindo para a Vida, quando você tiver muita dificuldade em sorrir, quando você não consegue mais sorrir, quando parece que o sorriso foi roubado a partir das suas frustrações, a partir daquilo que você tinha vivido. Veja, meu irmão, isso que nós acabamos de ler, isso que nós experimentamos, a partir de um fato daquele, e é interessante, porque depois que ele falou isso para mim, eu fiquei esperando um carro da Canção Nova me resgatar há um tempo, né? Fiquei sentado, assim, imagina a cena, levantei a batina, fiquei sentado na beira da Dutra, fiquei olhando para Jesus assim, dizia assim: Jesus, o senhor não precisava fazer tudo isso para me lembrar o quanto que a Canção Nova é, né? O senhor não precisava fazer tudo isso, mas veja, isso não é só bonito. Isso é a nossa responsabilidade. Isso é o para que nós existimos. Nós não existimos para outra coisa. Se nós não formos esperança para você, se nós não formos esperança para você, o mundo vai continuar alimentando você da mentira. Se nós não formos aquilo que Deus fez a Canção Nova ser, a Canção Nova existe para dizer que existe vida eterna. Nós não somos feitos para este mundo. Este mundo não satisfaz o coração do homem. Este mundo nunca vai satisfazer o coração do homem. A Canção Nova existe para dizer para você que existe sentido, existe redenção, que existe um Deus que caminha com você, mesmo que você fuja. Mesmo que você fuja e corra dele, mas ele vai na sua direção. E por isso, no final, diante de tudo isso, os discípulos é capazem de dizer, né? O nosso coração ardia enquanto ele falava. Mas olha o detalhe. O problema não era o caminho. O problema não era a dor. O problema era o olhar. E quando nós nos encontramos com o nosso Senhor,
o olhar muda. Por isso que na Canção Nova nós falamos, em tudo um olhar de esperança. Nós não somos homens para perder o ânimo. Nós não somos homens e mulheres para perder o ânimo. Por quê? Porque nós anunciamos uma esperança e essa esperança tem uma grande responsabilidade. Por isso nós queremos pedir a Deus essa graça. Hoje, independente daquilo que você tenha vivido, independente daquilo que você tenha experimentado, Deus alcança o seu coração. Por isso, se você pode, pergunte ao seu coração, você está caminhando ou você está desistindo por dentro? Será que você ainda espera? Ou você lembra que esperava e a partir dos acontecimentos da sua vida você não espera mais? Hoje, Senhor, nós pedimos, dai-nos a graça de termos consciência que Tu caminhas conosco. E Ele quer falar ao seu coração, Ele quer fazer com que o seu coração arda novamente. Por isso, Senhor, reacende em nós o dom da esperança. Reacende em nós, Senhor, o desejo. Nós não queremos viver de um passado. Nós não queremos viver só de passado. Nós não queremos viver só de sobrevivência, Senhor. Nós queremos viver do dom da esperança, que vem da ressurreição de Cristo, que vem através da presença do Senhor, que caminha conosco, que está conosco. Por isso, nós também queremos ser atingidos por esta esperança e ser esperança para alguém. Talvez a mudança que precise dentro da sua casa, meu irmão, é a partir do encontro de Deus com você, para que você seja canal de esperança para os seus, para que você seja também canção nova, a canção dos redimidos, a canção da esperança, ser esperança na sua casa, ser esperança na missão, ser esperança na canção nova, porque o mundo não precisa só de explicações, o mundo precisa de gente que tem um coração aceso com o dom da esperança. Obrigado, Jesus. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Vamos cantar mais uma vez, acreditando que em todo tempo o Senhor está cuidando de todas as coisas, de todos os detalhes. Não há o que temer e nem desanimar. Ele está atento a tudo que nós estamos vivendo, às nossas necessidades. Deus cuida de mim, de você. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado
de mim. E eu peço que Deus visite hoje você, meu irmão, minha irmã, que estava se sentindo abandonado, que estava se sentindo sozinho, que está passando por esse vale tenebroso, por esse vale doloroso. Você hoje, através desse momento, dessa partilha, você pôde reconhecer: não estou sozinho, não estou abandonado. Posso estar até atravessando o vale tenebroso, mas Deus está comigo. E o que eu peço para você hoje é essa graça de mudar o seu olhar, a sua visão das coisas. Que você possa contemplar tudo que você está vivendo hoje. E a palavra é essa, contemplar. Nossa, Patrícia, contemplar a dor, o sofrimento, sim. Contemplar que você não está sozinho. Deus está do seu lado. Talvez você estava se sentindo sozinho, mas agora você reconhece que Jesus está carregando você nos braços, que Ele está com você, que as mãos poderosas do Senhor estão sobre você nesse momento e você jamais ficou abandonado. Um pai amoroso jamais abandona o seu filho. E é esse o nosso Deus, um pai que nos ama, um pai que cuida de nós, um pai que não nos desampara, que permite situações como nós muitas vezes nem entendemos, como essa que o padre passou, né? Estar ali, ele parecia estar abandonado naquela Dutra sozinho, mas não, Deus estava com ele. É que Deus precisava daquela situação para lembrar o padre Sidney do poder e do amor dele na vida do padre Sidney, através do Carisma Canção Nova, até mesmo de um acidente, até mesmo de uma doença, de um desemprego, de uma dívida. Deus se utiliza para lembrar você do quanto que Ele ama você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei a dor, o sofrimento que você passa hoje. Talvez seja a indiferença de pessoas próximas, a indiferença da sua comunidade, da sua congregação. Talvez você esteja se sentindo aí sozinho e abandonado por todos. Talvez seja uma grande humilhação que você esteja vivendo e uma injustiça humanamente falando. Mas é aí que Deus te visita. É nessa dor que Deus diz: eu estou com você. E você vai passar por tudo isso mais forte. Eu estou apenas te purificando. Eu estou apenas te dando têmpera, meu querido, minha querida. Mas eu estou com você. Eu te sustento. A mão poderosa do Senhor te sustenta. Jesus está tocando numa pessoa que também estava com desejo de tirar a própria vida nesse momento. Jesus visita você. Essa dor, essa angústia, esta mágoa que você carregava é retirada como que com a mão. A palavra de Deus entrou no seu coração e você também reconheceu: é Jesus. O seu coração também palpitou e a esperança voltou ao seu coração. Muitas pessoas que estavam angustiadas, síndrome do pânico, profunda tristeza e amargura, muitos sem sentido, e você hoje, você disse assim, uma pessoa: eu estou sem rumo e sem saída. Jesus te visita nesta hora, alcança você. Pessoas que diziam: eu não consigo mais caminhar, eu estou sem forças. Nosso Senhor Jesus Cristo te toma nos braços agora. É o poder da palavra proclamada que não volta sem produzir o seu efeito. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és a nossa esperança. Tu és o único necessário. Obrigada por esse carisma da esperança que é a Canção Nova que nos enche nesta hora. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo Carisma Canção Nova, pelo legado que o Padre Jonas deixou para esse mundo. E vamos em frente, né, Valdênia? E vamos em frente com a graça de Deus. Eu peguei aqui o celular porque é o seguinte, minha gente. A Ana Paula, um beijo para você, Ana Paula. Ana Paula Rosa, esposa do Francisco, como ela diz, para nós, Chicó.
mas para a esposa é o Francisco. Ela diz, Val, eu sou testemunha do que o padre testemunhou agora, inclusive, pois foi o Francisco, meu esposo, Recebeu o carro. que ajudou lá com o carro da missão. Um beijo, a Ana está sempre na sintonia conosco. Um beijo para a Adriele, minha fofurice. Beijo, linda. A Adriele tem uma boneca que chama Valdênia. Em minha homenagem. Um beijo para todos lá que estão acompanhando. Eu também fui vendo aqui o povo de Deus dizendo, Val, a Canção Nova é o meu auxílio. A família Cavalcante, será que é a família do padre? Não é não, né? Família Cavalcante, não, esses são do Pernambuco, não é não? E eles disseram assim, também, né, da família. Mas já mandaram aqui o Pix, um monte de gente deixando o Pix 20. Você pode nos ajudar com o Pix R$20 para que a Canção Nova chegue aos 100%? Nós estamos contando com você. A Marilandes, ela diz assim, eu fiz o Pix para Sidney, porque ele arrasou. E eu amo esses padres da Canção Nova, são totalmente espirituais. E eles vão nos enchendo da graça de Deus. Obrigada. A Adriana, ela diz, Val, segue o meu Pix mensal. A Sueli Comarim, ela diz, bom dia. O meu Pix é Pix Bora Bora, porque tem que convocar todo mundo para ajudar a Canção Nova. Então ela diz, bora, bora, minha gente, todo mundo ajudando. Muitíssimo obrigada. Tem gente lá em Portugal, aliás, deixa eu ver se é Portugal mesmo. Ela está em Cabo Verde, acompanhando o programa. Ela diz, Val, Deus abençoe a todos vocês que estão na sintonia, estão rezando com a Canção Nova no dia de hoje. Eu os acompanho de Cabo Verde. Muitíssimo obrigada. É a Canção Nova chegando longe e mais rápido, graças a você. Chegou mais um Pix Patricídio, né, que eu acabei de ver aqui, ó. Gente, eu cortei, sem querer, um pedaço do bilhetinho, mas eu consigo ler sem ele, eu acho. Mas eu quero agradecer. No início do programa eu falei assim, eu vou levar no santuário. Pra quê, né, gente? Eu tô com o vice-reitor. Posso levar. Faz a gentileza, padre, de levar, porque chegou o padre. Enquanto eu falo, faz a gentileza também. É bem delicadinho. São 2 brinquinhos, tem um outro pedaço em ouro também, que chegou para ajudar o projeto Dai-me Almas. E a família Canção Nova vem nos ajudando. Aqui eu achei bem bonitinho, ela colocou aos cuidados da Valdênia, do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Valdênia. Estou muito feliz de estar na Canção Nova. Deus abençoe, porque pisar neste solo sagrado realmente enche o nosso coração. Deixo aqui a minha contribuição para o projeto Dai-me Almas. Esta é a retribuição de um milagre que eu recebi da parte de Deus. Deus abençoe vocês. Eu entrego para colaborar com o projeto Dai-me Almas, que ajuda tantas pessoas e tem nos ajudado também. E eu somo aqui uma outra doação que chegou para o projeto Dai-me Almas. Ela diz assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Meu nome é Maria. Eu fui casada por 10 anos, mas eu vivi um matrimônio abusivo, um relacionamento tóxico e, infelizmente, ele terminou. Com a graça de Deus, estou reorganizando a minha vida, mas eu estou enviando um par de alianças para o Pai das Misericórdias, para que seja transformado em bênçãos para nós e para tantas outras pessoas que estão precisando. E aqui eu achei bonitinho no bilhete, que é a Maria Cavalcante. Nossa, outra da família Cavalcante aqui, hein? Mas essa é da Paraíba. Eu sou da zona rural, lá da Paraíba. Por favor, Val, leia para motivar outras pessoas, para que também se identifiquem e possam ajudar a Canção Nova. Ajuda, Padre Sidney, essas doações em ouro? Ajuda e muito. Na verdade, sustenta, né? Tá da Maria Cavalcante. Sustenta, né, padre? Sustenta. Toda a Canção Nova, principalmente o Pai das Misericórdias, se você vir aqui da Canção Nova na próxima vez, veja uns detalhes importantes que tem nas paredes do Pai das Misericórdias. Tem uns quadradinhos. Tem uns quadradinhos. Dourados. Aqui não é ouro não, tá, gente? Meu filho perguntou esses dias, é ouro, mãe? Eu falei, não é ouro. Aquilo significa tantas histórias, porque o Santuário do Pai das Misericórdias recebeu de forma concreta uma campanha de ouro e ainda continua para a manutenção dele, para construir aquele santuário. Então, as paredes do santuário têm carregado muita história, muita vida. Casais que completam 25 anos, 50 anos, que doam a aliança e fazem uma renovação. Então, assim, a doação do ouro é muito útil, é sustento para a nossa manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. Maravilha. Você pode enviar, está aqui nas minhas mãos,
ela trouxe pessoalmente, né? Falou aqui de pisar nesse solo sagrado. Mas Caixa Postal 57, tá bom? É aqui, o CEP 12.630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Então, quem está mais distante pode enviar para nós. Aliança, o padre mostrou um par de brincos. Dessa forma, o santuário também vai se mantendo, sendo sinal da graça de Deus na vida de tantas pessoas. Maravilha! Muito bem. Maravilha, louvado seja Deus. E eu sei que você quer saber, né, da porcentagem aí de hoje. Na verdade, ontem foi feriado, então não contabilizou, né? Nós permanecemos com aquela porcentagem da segunda-feira, tá bom? Que é 59%, né? Da última vez que a gente contabilizou, subimos 6%. Isso é muito bom, graças a Deus. Então, nós temos 7 dias úteis, tá? Pela frente. Faltam 41%, hein, família Canção Nova? E o percentual está aí de 5,9% ao dia. Eu acredito. Né? Eu também. acredito. Eu também Eu acredito. acredito. Nós vamos acredito. chegar, né, Vamos pai? chegar aos Alguém 100%. até profetizou que a gente vai chegar a 110? 110. Gente, se chegar a 110, eu convoco o Padre É Deus. Sidney para dançar também, que a pessoa disse Dançar. assim, Val, Deus. foi assim a partir. Cara dele. Sonhei que chegamos a 110. Ó, a Juju, a história do nosso... A 110, e eu vi o diácono Nelsinho correr dançando de alegria. Eu falei, Não, é se o Diácono possível. Nelsinho não está conseguindo dançar, eu também Não consigo. é? Eu falei, é possível chegar a 100%, e se chegar, eu sei que o diácono vai dançar de alegria. Meu Deus do céu. Então, nós vamos contemplar aí, gente. Será o Padre Sidney dançando? Olha, a Ai, gente quer Jesus. contar mesmo com você, família Canção Nova, nesse mês de abril, né? É possível, sim. O Padre acabou de pregar para nós, né, gente? Esperança. E o que a Canção Nova tem em abundância é esperança. Então, nós acreditamos, sim, que nós podemos, é possível. Tá aí o tempo todo aí o QR Code aí na sua tela. Agora acertei, né? Para que você possa ajudar. pix.doação@cançãonova.com. Hoje é quarta-feira, dia dedicado também a São José. Nós temos produtos especialíssimos ali, ó. Olha a caneca do padre aqui, né? A caneca, começar pela caneca, temos produtos lindíssimos aí, maravilhosos, para que você possa também adquirir. Você que vive essa devoção a São José, visita a nossa página, né? loja.cançãonova.com. Lá você vai encontrar uma variedade de camisetas, livros, a xícara também de São José, mas tem também promoções. Temos também, gente, frete grátis, olha, até o dia 22. Então, até hoje, né, gente? Frete Até grátis. hoje. Aproveite. Para sócios nas compras acima de R$ 59,00. Sócio, aproveita hoje para você adquirir os produtos que você precisa, que você está realmente precisando, que você queria. Ou também para presentear. Nada melhor do que você presentear com produtos Canção Nova. Tem aí a camiseta do Brasil que a gente acabou de lançar, como você viu, né? Mas então aproveite você que é sócio. Compras acima de R$ 59,00 e os não sócios, compras acima de R$ 99,00, entrega para todo o Brasil, família Canção Nova. E a gente sabe que quando você adquire produtos da Canção Nova, você está também ajudando o projeto da N Almas. O Padre Sidney vai dar a bênção para encerrar o programa, mas antes... Eu queria que o Padre Sidney fizesse um convite. Ô, Padre, só vai viajar dia 15 de setembro, você está sabendo? Vou viajar 15 de setembro. É 15 de lembrou setembro. agora. É 15 de setembro. 15 de setembro. Santuários franciscanos. Nós iremos nesse ano especial, que é um ano jubileu, né? Jubileu de São Francisco. Nós estaremos visitando os santuários franciscanos. Você é o meu convidado. Todos os dias nós temos missa. Nós vamos participar de momentos importantíssimos para a fé católica. Nós vamos em São Giovanni Rotondo, nós vamos no Monte Galgano, nós vamos em Assis, nós vamos em Santa Rita de Cássia lá, nós vamos em Rocaporana, né? Nós vamos também em Pádua, nós vamos em Roma, ou seja, vamos juntos peregrinar a partir do dia 15 de setembro. Eu não sabia a data, mas eu sabia que era um mês, era setembro. Mas 15 de setembro você é o nosso convidado. Qualquer coisa, telefone... 12 31 86 20 55. É o WhatsApp também, viu? Pronto. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, família. Beijo no coração.
Padre, eu só vou mandar um último abraço aqui, que é para o povo lindo. O Alexandre deixou aqui, se eu não falar, o Alexandre Oliveira, lá de Sergipe, Santa Luzia do Itanhi e Estância. A Mária, Isabela e Helena, Deus abençoe. Um beijo também para a Marilda, lá de Salvador, nos acompanhando. Agora a bênção, O Padre. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a virtude da esperança, da bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Foi ótimo, Ju, ter você aqui. Obrigada, Paty. Até a próxima. Obrigada. Até amanhã, Sapo. Deus abençoe você com muita esperança. Deus está comigo. Deus está comigo.